Ô, glória a Deus! Sou o pastor Odair Ramos, do Ministério Avivamento, Esperança em Cristo. Quero compartilhar com você uma palavra. Diz a palavra de Deus, no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, do versículo 16 em diante, diz assim: Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, ao lugar forte. Para você entender um contexto aqui, depois você lê o capítulo 11, 12, depois que Saul morreu, Davi assumiu o lugar dele. E é interessante notar que Deus foi levantando muitas pessoas para estar ajudando Davi nessa missão, né? Nesse ministério de rei. E Deus trouxe heróis valentes, Deus trouxe pessoas de várias tribos, muitas pessoas que queriam ele como rei. Alguns chegaram a dizer para ele: olha, quando Saul reinava, era tu que liderava o povo, era tu que saía à frente. E também nós sabemos que Davi já era uma escolha de Deus para suceder o lugar de Saul, porque o próprio Deus disse através do profeta Samuel: eis que achei um homem segundo o meu coração, né? E ele se refere à pessoa de Davi, se referia à pessoa de Davi. E aqui diz a palavra que alguns de Benjamim, lembrando que o rei Saul, ele era de Benjamim, e também alguns de Benjamim vieram até Saul, até Davi, perdão. Guarde bem isso, porque olha o que Davi falou no versículo 17. E Davi lhe saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Então Davi, irmãos, ele foi muito sábio. Davi foi muito inteligente. Quando Davi soube que os de Benjamim de Judá vieram até ele, principalmente os de Benjamim, porque Saul era de Benjamim, Saul era da tribo de Benjamim, olha que interessante isso. E alguns, não eram todos, vieram até Davi, querendo participar do grupo de Davi, do ministério de Davi, caminhar com Davi. Então o Davi foi muito inteligente, ao encontro dele dizendo: vocês estão vindo em paz? Vocês estão vindo pacificamente? Por que ele perguntou isso? Porque ele já tinha um grupo, ele já tinha umas pessoas ao seu lado que o estavam ajudando, que o estavam honrando, que estavam do lado dele, no seu coração, no seu espírito. E Davi sabe, irmãos, que se viesse algumas pessoas com má intenção, pessoas perturbadas, poderia estragar o ambiente dele com os demais. Trazendo para o ministério, irmãos, tem muita gente, tem que tomar cuidado, principalmente as lideranças. Você que é líder de obreiros, você que é líder de pastores, você que é líder ministerial de algum setor da igreja, toma cuidado, que dependendo quem você colocar aí no seu rol de amigos, irmãos, no seu grupo, pode estragar, pode contaminar, pode dividir. Então, toma cuidado. A pessoa tem que ser de paz. Porque se a pessoa não tiver discernimento, ela perde até o grupo, irmão, perde as pessoas. É coisa séria, coisa séria. Eu estou falando isso em ministério, mas pode ser também numa empresa, numa loja, enfim. Tem que ter sabedoria. Então Davi disse: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, quer dizer, você vai vir em paz, vocês vão vir em paz e vão me ajudar? Quer dizer, tem pessoas que às vezes se apresenta, diz que vai fazer, tem até tempo disponível para fazer e não faz, e não ajuda. Então Davi falou: ó, vocês vão vir, mas vocês vão ter que trabalhar também. Vocês têm que ajudar também. Porque tem gente que às vezes vê, por exemplo, numa igreja, pessoal, às vezes a pessoa fala assim: não, eu quero participar desse grupo de obreiros, de pastores, porque aparentemente é bonito, você olha, então, mas e os bastidores? E as coisas que precisam ser feitas? Tem muitas coisas. Pessoa que está à frente de um trabalho, a pessoa que é um pastor, que é um obreiro, que é um diácono, que é um presbítero, independente da nomenclatura, ô irmãos, os bastidores tem coisa para ser feita. Então isso é muito importante.
Aí tem gente que vem para ajudar, não, às vezes quer zona de conforto, quer comodismo, aí não vai dar certo. E Davi não, Davi não era uma pessoa parada, Davi também trabalhava, Davi também metia a mão na massa, irmãos. Davi era que liderava o povo, ia para a guerra. Davi, ele fazia isso. No momento que ele não fez isso, ele deu um vacilo. Nós sabemos que ele cometeu um adultério, matou o marido da mulher, enfim, foi uma falha dele. Mas Davi, se você olhar, você vai ver constantemente ele guerreando, você vai ver Davi constantemente lutando. E nós também temos que fazer a mesma coisa. Não somos perfeitos, somos falhos, mas uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ministério é trabalho, irmão. Ministério é serviço. Não é para a pessoa ficar parada, não. Pelo contrário. E diz, ele falou, se vocês vierem pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Olha que forte isso. Davi falou, se vocês vierem em paz e promover a paz no nosso meio, ser pessoas pacíficas. E Jesus falou, bem-aventurados pacificadores, porque dos tais é o reino de Deus, eles serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante. E vieram nos ajudar, eu vou me unir com vocês. Nós vamos estar juntos. Aí, Davi disse assim algo interessante. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Uma coisa interessante aqui. Ele falou, porém, lembrando que eles, a maioria deles era da tribo de Benjamim, onde Saul era rei. Então Davi ficou com o pé atrás. Espera aí, eles serviam a Saul e de repente, então você tem que ter discernimento. Porque às vezes a pessoa vem falando que vem em paz, irmão, mas não vem não. Por exemplo, trazendo para a família, olha que coisa. Quantas famílias que viviam paz, quantas famílias que viviam união. Aí de repente entrou uma pessoa na família que colocou divisão entre pai e filho, mãe e filha, promoveu discussão na família por causa de uma pessoa. Então tem que orar a Deus, tem que buscar Deus, buscar discernimento e preste atenção sempre nos sinais. A pessoa deixa sempre sinais, irmãos. Sempre sinais. Cuidado com aquele que semeia discórdia, que fica rangindo os dentes. Você vai ter trabalho com essa pessoa. Ora a Deus para te livrar desse filho estranho. Você vai ter problema. Davi, ele estava falando aqui, ó, agora se vocês me entregar os meus inimigos, sem que haja deslealdade da minha parte, o que ele queria dizer? Ele está dizendo, eu não fui desleal com Saul, eu sempre fui fiel ao rei Saul, sempre. Eu estou me apropriando do trono porque Deus está me colocando no trono. Em nenhum momento eu tirei proveito, mesmo tendo oportunidade até de ferir o rei Saul e tomar o lugar dele, mas não fiz isso não, eu esperei a minha vez. E eu fui leal a ele, apesar dele estar me perseguindo, dele ter me perseguido, ter feito isso e aquilo. Então Davi, irmãos, ele colocou os pontos nos is. E às vezes nós vamos ter que fazer isso, irmãos. Você quer participar do projeto? Você quer participar dos planos? Então é desse jeito, assim, assado. Seja na obra, seja no trabalho, seja onde for, irmãos. Em nome de Jesus. E diz mais, então entrou o Espírito, o Espírito Santo, em Amazai, chefe de 30, e disse, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Então eles falaram, nós somos teus, Davi, pode contar com a gente. Davi, estamos para o que der e vier. Nós vamos nos unir, nós sabemos do projeto que Deus tem contigo, nós vamos crescer juntos, eu quero fazer parte desse crescimento. Eu quero que você lidere a gente. Glória a Deus, Deus seja louvado. E Deus sempre levanta pessoas para ajudar, irmãos. Deus levantou um Eliseu para Elias, irmãos. Deus levantou um Josué para Moisés, e tem vários outros exemplos que eu poderia falar aqui. Deus sabe fazer a coisa. Mas também o contrário é verdade. Quando ele disse aqui, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Sabemos que também tem gente que fala assim, não, nós estamos contigo. Ó, pode contar comigo aí, viu? Ô, irmãos,
Tem pessoas que, a maioria das pessoas que falam isso, vai te deixar na mão. Tamo junto, hein? Ô, irmãos, eu creio que você já deve ter passado por isso. Tá não, irmão, tá da boca para fora. O coração da pessoa não está com você, não está no mesmo espírito. Isso é notório, com o passar do tempo você vai vendo. Não tem aquela liga no espírito, não tem aquela unidade no espírito, você sabe. A pessoa está ali e às vezes é só por um momento. E às vezes tem gente que passa na vida de alguém, no ministério de alguém, e ali cumpriu o seu tempo, o seu propósito, mas tem gente que não. Tem gente que você fala que vai começar um projeto tal, e a pessoa, nós estamos juntos, pode contar conosco. Irmãos, nem aparece. Por isso que você tem que estar preparado para decepções e frustrações. Você tem que guardar o seu coração. Então Davi ele foi bem claro. Colocou tudo na mesa. E ele disse, nós estamos contigo, pode contar com a gente. Mas tem aquelas pessoas que são fiéis, pessoal. Tem aquelas pessoas que é que nem Eliseu. Quando Elias falava assim, olha, eu vou para tal lugar, eu vou também. Agora eu vou para tal lugar, eu vou também. Elias dizia, não fica aqui, não, eu vou. É que nem Jacó quando segurou o anjo, não vou te largar enquanto não me abençoares. Então tem essa pessoa que entendeu que está junto, e não importa, vai sofrer com você, vai chorar com você, mas vai se alegrar com você e vai rir com você, irmãos. E glória a Deus por isso, Deus seja louvado. E finalizando, eles disseram, paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda. Então ele falou, não, paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda. Porque quem ajudava Davi, quem estava nesse propósito, a Bíblia diz, até a respeito disso, né, que tem os companheiros da paz, irmãos. Tem aquela pessoa que você não se preocupa com ela, porque aquela pessoa não vai trazer sofrimento para você, não vai trazer aborrecimento para você. Pelo contrário, ela vai fazer de tudo para manter a paz, para manter a comunhão naquele ambiente. Olha que coisa forte. Aí eu finalizo. E paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Isso é muito forte. Eles reconheceram que Deus ajudava Davi, sabia que a mão de Deus era sobre Davi, reconheceu a unção que estava sobre Davi e sabia que Deus os ajudava. E o que Davi fez? Os honrou com o tempo. Colocou eles como capitães das tropas. Senti de Deus de trazer essa palavra, que Deus fale mais ao seu coração, que Deus te abençoe em nome de Jesus.